Pessoal, seguindo aí a sequência de vídeos sobre startup, inovação, eu trago aqui para vocês algo que é inovação em vendas, tá? É este livro aqui, Predictable Revenue, do Aaron Ross. Bom, por que esse cara tá falando de vendas? Só situar, o Aaron Ross, pessoal, ele conta no livro a sua história. Ele teve uma startup, faliu, e aí junto com isso ele descobriu que ia ser pai, enfim, ele topou começar do zero na Salesforce e descobrir como realmente aprimorar a sua habilidade de venda, que ele sentiu que falhou lá na sua startup passada, tá? E aí, pessoal, ele topou começar do zero e a Salesforce, quando ele começou a trabalhar lá, não era conhecida, não como é hoje. Para quem não conhece Salesforce hoje é sinônimo de CRM. Então, se você quer falar que você tem muita gente fala, eu tenho um Salesforce, como se... só que na verdade não é o da Salesforce, é um CRM. Mas não necessariamente da Salesforce. Como Gillette é sinônimo de lâmina de barbear, mas tem várias outras marcas, né? Salesforce é a mesma coisa, foi um sucesso estrondoso. Então vamos ouvir o que esse cara tem a falar, certo? Bom, pessoal, o primeiro insight dele é com relação à organização do processo de vendas, tá? Vejam que ele coloca inclusive na capa aqui o objetivo dele com o livro, o que é essas receitas previsíveis, né? É você prever realmente, não ter aqueles altos e baixos em venda que acontece principalmente nesse período intermediário. Então você cresce um pouquinho, teve um crescimento orgânico e aí de repente começa a oscilar. Hora vende, hora não vende, você fala, meu Deus do céu, onde que eu vou chegar? E aí ele propõe, portanto, te ajudar a fazer isso com a sua curva de vendas, tá? Para quem não conhece muito matemática, isso daqui é uma curva exponencial, ou seja, um crescimento exponencial. É muito comum em empresas de tecnologia que conseguem, né, crescer suas vendas sem necessariamente crescer sua estrutura. Ou a curva do Covid também, quem olhar lá, a curva de crescimento é um crescimento exponencial. Então é a mesma coisa, imagina uma pandemia de vendas do seu produto. É isso que eles propõem ensinar. A minha ressalva sempre quando é um cara falando da experiência dele, pessoal, gosto de deixar isso bem claro antes, ainda mais que eu sou pesquisadora, tá? É a receita de bolo dele. Não necessariamente é a receita de bolo para você. Mas é sempre interessante a gente conhecer exemplos e conhecer realidades que deram certo para ver o que a gente pode adaptar ou não para a nossa organização, tá? Bom, então o primeiro insight dele foi o seguinte, que o vendedor não gosta de prospectar cliente. Qual a novidade? Nenhuma, né? Realmente. A gente pega aí vários vendedores, eles gostam de estar em contato com o cliente, mas ele não prospecta enquanto ele está vendendo. Se ele tem um pipeline de visitas, de contatos, de reuniões com clientes, ele vai fazer aquele pipeline e só depois que acabar que ele vai sentar na mesa de novo e vai prospectar, certo? Fala, por que eu não separo isso entre uma pessoa que prospecta e uma pessoa que vende? Olha só que maravilha! E aí ele criou o papel do SDR, que é o Sales Development Representative. E esse cara tem a função de fazer essa prospecção a frio. E ele ainda separa daquele cara que recebe os leads inbound. Ele fala, não, tem que ser pessoas diferentes, porque as perguntas investigativas são distintas. Uma coisa é quando você recebe um lead pela sua página, o cara baixou o e-book, você sabe qual e-book ele baixou, você sabe, já tem mais conhecimento a respeito daquela pessoa. Quando você está falando a frio, você não tem conhecimento nenhum. Portanto, o ideal é separar estes papéis. E aí, no centro, a gente tem o papel do vendedor consultivo, que vai receber a demanda tanto do lead a frio, do SDR, quanto do lead de inbound marketing, que é o que vem pelos e-books que baixa, pelos vídeos que assiste e tudo mais. E aí, o vendedor consultivo trata ambos, mas separando estes papéis. E aí a pergunta é, quais os prós e os contras disso? Bom, pela minha experiência como cliente, como consultora, é o seguinte,
Quando o SDR entra em contato com o lead a frio e tem, sim, uma boa receptividade, o cara fala, poxa, é isso mesmo que eu quero, que eu preciso. Aí você pergunta o preço, o cara não sabe te passar, porque ele tá ali só para coletar informações a seu respeito e ele não é o vendedor. Ele vai falar, eu preciso agendar um horário com o vendedor. E aí, meu filho, no tempo que o cara tá falando, até passar para o vendedor, pode ser que essa demanda esfrie, pode ser que essa necessidade deixe de ser realmente importante, sendo que se fosse a mesma pessoa, o cara na hora poderia fechar a venda, tá? Então, não é um processo aplicável para todos os tipos de negócio. Isso é muito variável. Tá? Ele é mais aplicado para vendas complexas e não vendas simples. Vendas complexas são vendas que você precisa ter um detalhamento maior, você tem mais decisores envolvidos, você não compra de uma hora para outra, porque as compras por impulso, as compras que têm um valor baixo, primeiramente, muitas vezes o ideal é sequer ter uma pessoa, né? Você ter um custo de aquisição de cliente o menor possível. Então, como que você vai ter duas pessoas ainda para vender algo que custa R$50 por mês, por exemplo? Não faz sentido, certo? Mas para vender um software como Salesforce, que tem aí, se não me engano, o ticket mínimo é de $700, faz sentido, tá? Então a gente tem que situar muito isso, não é sair fazendo, tem que entender o seu produto, o seu cliente, como que ele compra, se ele compra impulsivamente, se não ele compartilha informação com outras pessoas, se é uma decisão complexa realmente para ele, e aí sim você opta por isso ou não. E caso você queira saber um pouco mais, assista ao nosso workshop na era Vendas 2.0 na era Vendas B2B na era 4.0, tá bom? Não deixe de assistir, eu vou falar tudinho lá pra vocês. Um abraço!